Alô, gente, alô, amigos. Espero que vocês estejam me escutando aqui do Rio de Janeiro. É mais uma vez uma alegria muito grande de nós podermos confraternizar em torno do tema que é a oração. Hoje seria uma atividade diferente, como todos de certa maneira sabem, e nós gostaríamos de dizer que temos que vencer algumas questões técnicas, né? Porque eu não consigo gravar, como que agora estou fazendo, e ao mesmo tempo projetar para vocês os slides. Então, eu estou aqui até com 2 computadores e mandei para vocês de manhã o arquivo para que todos tivessem e pudessem acompanhar o estudo em si. Então, eu queria saber se vocês têm o material para acompanhar passo a passo. Eu vou projetar aqui o meu roteiro, o meu PowerPoint, e sugerindo que vocês façam o mesmo. Mas eu precisava saber ter um retorno de vocês. Porque senão nós vamos ter que ver uma outra maneira de fazer esse estudo para que eu pudesse projetar e vocês ouvirem a minha voz, mas com uma projeção que venha daqui, do meu computador para vocês. Isso eu ainda não aprendi a fazer. E aí eu pergunto, vocês têm o material para nós começarmos? E aí, gente? Rosário não consegue ouvir. A minha pergunta é, em termos de se vocês têm o material dos slides, o arquivo de PowerPoint, para poderem... Muito bem, a Carla disse que sim. E vocês conseguem me ouvir, Rosário? Será que eu fiz algo errado aqui? E você não está conseguindo ouvir? A princípio, aqui está tudo certinho. E no máximo, inclusive. Talvez seja do teu computador ou do teu telemóvel, Rosário. Só tenho imagem estática. Será isso, né? Quem mais? Quem mais está com problema além da Rosário? Teoricamente, daqui está saindo para todos, não é? É alguma coisa de contato, de sintonia. Rosário, você não quer? Deixa eu escrever para ela. Rosário, talvez reiniciando o computador. Se a gente atrasar um pouquinho, não tem problema, senão a gente muda os planos, porque também é uma experiência nova. José está ouvindo bem e vendo. Alfredo, de Toronto, muito bem.
Sejam todos bem-vindos. Espero que qualquer problema técnico a gente possa superar, mas me preocupa a questão com a Rosário, em Lisboa. Temos tempo. Isso. A Carla sugere a Rosário, talvez como que saindo do Facebook e entrando novamente. Boa noite, Beatriz. Já tentei isso, mas continua na mesma. Alguém mais tem alguma sugestão? Talvez reinicializando o computador. Ela disse que já fez isso, porque ela não está nem me ouvindo, ela está só vendo o que eu digitei. Alguém tem alguma sugestão para dar para Rosário? Temos que ter um pouquinho de paciência até resolver essas coisas, né? E aí fica a pergunta para os que entraram agora: todos que estão online têm o PowerPoint que eu enviei de manhã? Ah, a dona Rosário chegou. Não é, Rosário? Que bom, graças a Deus a senhora está conosco agora. Então agora a ideia é de confirmar. A única questão é que eu não posso falar por este computador e ao mesmo tempo apresentar os slides para que vocês os vejam a partir daqui. Por isso eu encaminhei o arquivo de PowerPoint hoje pela manhã. Mas é importante que cada um possa ter isto. Todos têm o PowerPoint, gente? Por favor, me confirmem. E aí nós já começamos. Porque eu vou ter que fazer o comando dizendo, olha, primeiro slide, segundo slide. Vamos fazer então a nossa prece e vamos começar? Nós estamos desejando formalizar a abertura deste pequeno estudo, que talvez tenhamos que fazer usando mais de um domingo, mas hoje, juntos mais uma vez, nos reunindo assim através da internet, formando de novo a nossa equipe de trabalho, buscando desta feita nos familiarizarmos com algumas questões interessantes sobre o nosso tema, aquele que é como motivo principal de todas as nossas reuniões, que é a questão da oração. De tal maneira que nós, então, para começarmos, estamos rogando à espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais e a todos aqueles que se afinizam, espíritas ou não, com o serviço da oração, da prece, para que eles da espiritualidade maior, eles possam estar com cada um em suas cidades, em seus países, para que tenhamos então essa assistência para que o nosso proveito seja o maior possível quanto ao estudo que estamos programando de fazer hoje. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos e que possamos dar por início o estudo desta noite. Muito obrigado a todos e que assim seja.
Muito bem, estou lendo aqui que o Alfredo José Brites, ele não tem o PowerPoint. E aí, talvez ele possa assistir como que a gravação desse nosso encontro e ter logo a seguir o PowerPoint que foi enviado para o grupo de oração Isabel de Aragão, que é o grupo que como que nos reúne, além deste, que é para a transmissão ao vivo em si. Então, pedindo desculpas ao seu Alfredo, eu acho que ele vai aproveitar de algum modo mesmo assim. Então, vamos começar? Nós colocamos no primeiro slide o título em si, A Prece segundo o Espiritismo, a Física e a Medicina. Por que nós podemos fazer um estudo assim? Imagino que todos vocês sejam espíritas e nós não precisaríamos propriamente de entrarmos em considerações ligadas à física, ligadas à medicina, para que possamos ter então um estudo proveitoso sobre o tema. Nós gostaríamos de lembrar que a ideia da oração é uma ideia que como que acompanha a humanidade desde sempre, em suas tentativas de estar como que se vinculando a alguma coisa oculta, alguma coisa além da sua própria visão e muitas vezes além da sua própria compreensão. Então, sendo espíritas, desde a codificação kardeciana e depois a imensa contribuição de Emmanuel, de André Luiz e de tantos outros autores, nós fomos enriquecendo a nossa condição e a nossa ideia no sentido daquilo que tem a ver com atividades do dia a dia dos espíritas, mas não apenas destes, sejam atividades no centro espírita ou na instituição espírita de um modo geral, seja em momentos dentro do lar, no culto do Evangelho e assim por diante. Né? Vocês sabem muito bem, desde sempre, a valorização que Jesus procurou conferir à questão da vigilância e junto da oração. De tal maneira que a cristandade foi gradativamente sendo edificada, construída no mundo inteiro, com a ideia da importância de uma comunicabilidade com algo que se prende ao mundo espiritual, a forças superiores e ao próprio Cristo, tanto quanto a todos os espíritos encarregados de nos ajudar na evolução da humanidade, para que pudéssemos então contar com a assistência espiritual de todos aqueles que se preocupam conosco, de todos aqueles que como que nos acompanham na marcha evolutiva. Então o slide número 1 é o slide com a figura de Jesus e que diz o título, A Prece segundo o Espiritismo, a Física e a Medicina. Então vamos ver algumas questões que possam ser como que interessantes também. Seguindo adiante, nós mostramos uma imagem, que é uma imagem bonita, que mostra um ser humano trilhando um determinado caminho e à sua frente a ideia das estrelas, a ideia de um futuro, a ideia de um porvir e, muito importantemente, lá no alto da figura, a ideia de uma galáxia em espiral, que seria como que o símbolo do universo. Então, isso traz para nós, a figura em si, a ideia de que somos indivíduos, somos espíritos, e nós todos, seja se nós estamos na Terra, como é o nosso caso agora, sejamos encarnados ou desencarnados, estamos aqui como os demais estão em outras realidades do universo,
como que buscando fazer a evolução espiritual para que cada um remeta a si a uma questão de felicidade, de progresso e assim por diante. E por causa dessa figura, nós a colocamos no início do trabalho para ficar a ideia de que a oração, ela pode e deve ser compartilhada. Quantos e quantos trabalhadores, cristãos e não cristãos, fazem as suas orações ao longo da história da humanidade, em coletivo. Mas a gente lembra a ideia de que, na essência, essa comunicação com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, ela é sempre uma questão individual. É uma interação do indivíduo, do ser individualizado, do espírito imortal com os seus superiores. E como nós somos integrantes de uma humanidade que é, vamos dizer, de provas e expiações, uma humanidade ainda semi-primitiva, nós devemos ter em conta cada vez mais da importância da prece para que ela nos ajude como um serviço diário, elaborado e executado pelo indivíduo, para que tenhamos, então, uma sensibilização espiritual e para que tenhamos um suporte dos espíritos superiores para as situações as mais comuns, às vezes bem corriqueiras, mas outras tantas situações assim muito como que especiais. De tal maneira que a assistência espiritual é algo, como vocês todos sabem, que se liga, que se vincula importantemente à questão da oração. A gente também sabe que existe a oração do ponto de vista formal, quando ela é elaborada mentalmente. Ela pode ser verbalizada ou não, mas a oração, de um modo geral, é algo que, vamos dizer assim, ela pode ser entendida como algo diferente daquilo que nós estamos pensando ou verbalizando como uma prece. Não é? Há quem tenha dito, e são pessoas muito sábias, não é? A ideia de que muitas vezes o trabalho dedicado aos outros, o trabalho de caridade, o serviço no bem, muitas vezes diuturnamente. E por que a gente diz isso? Porque muitos de nós se desdobram durante o sono noturno e vão trabalhar, continuar ajudando àqueles que sofrem, àqueles que têm dificuldades as mais variadas, dificuldades que não faltam no nosso mundo, porque ele é atrasado. E onde nós vivemos, nós que compomos uma humanidade ainda muito imperfeita. De tal maneira que o trabalho diuturno, o trabalho constante, a preocupação pessoal com os demais, seja no círculo de amizades, seja no ambiente, na instituição chamada família, a célula viva da sociedade, seja para a sociedade de um modo geral, seja para o orbe terreno, na verdade, todo o trabalho dedicado, e muitas vezes sem nenhuma outra preocupação, além daquela de ajudar, de amar e de servir, ela, na verdade, funciona, o trabalho, como uma oração constante. Porque muitas vezes, para fazermos certas coisas, nós temos que estar como que sintonizados naturalmente com aqueles que são espíritos preparados, maiores do que nós do ponto de vista da hierarquia espiritual e, portanto, naturalmente nos assistindo nas nossas atividades costumeiras. Então, aquela imagem que nós temos como segundo diapositivo do arquivo, e aqueles que ainda não podem acompanhar pelo arquivo em si vão ter acesso a ele mais adiante, a ideia de que somos indivíduos e mesmo na prece coletiva
a oração, ela tem, na verdade, um quê que é completamente individual, mas ela se irradia para os lados. Ela vai para o alto, mas ela se irradia para os lados. E ela então vai estabelecendo, como que gradativamente, vínculos, que são vínculos traduzidos pela própria física. Vínculos que nós podemos compreender analisando as leis da natureza, mas ao mesmo tempo vínculos que reforçam aquelas situações naturais entre as pessoas que já se conheçam, e mesmo entre aquelas que se entrelaçam em momentos de oração, para que tenhamos uma potencialização dos recursos mobilizados no momento de prece. Muito bem, vamos continuando? Se alguém quiser escrever alguma coisa, fazer alguma pergunta, hoje, como se trata de um estudo, nós podemos ficar um pouco mais livres, um pouco mais à vontade. Combinado? Muito bem, então seguindo adiante, olha lá o que eu coloquei no slide seguinte. Eu comento sobre as 4 forças ou interações do universo. Muito bem, quando a gente estuda a natureza, o universo, pela física, ainda pela física clássica, nós temos uma ideia de que existe a força gravitacional, existe a força do núcleo atômico, que é a força nuclear forte, existe a nuclear fraca, que é bem específica para alguns fenômenos, e nós temos aquela que talvez seja a mais conhecida por aqueles que não estudam propriamente esta ciência, que é a força chamada de eletromagnética. Quando a gente lembra propriamente de André Luiz, em vários dos livros, André Luiz fala que o pensamento é uma irradiação eletromagnética. E sendo assim, a prece sendo uma criação e uma irradiação da mente espiritual, a princípio, o pensamento sendo eletromagnetismo, ele tem dupla como que personalidade. Ele ao mesmo tempo funciona como onda, portanto ele se transmite a muito longas distâncias, a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, e ao mesmo tempo ele funciona como fóton. Ele funciona como um pacote de energia. Então ele tem essa dualidade, onda-partícula. E exatamente por causa disto, se nós enxergarmos que a oração do indivíduo, a prece coletiva, é algo que vai somar aquilo que nós projetamos para fora de nós, nós vamos pensar, nós vamos entender que se trata de algo palpável. E é importante nós nos lembrarmos disso, porque muitas vezes outras pessoas que não tenham essa familiaridade podem ter a ideia de que são coisas como que abstratas, que não há nada palpável. E hoje nós já saímos de uma questão que é como teórica e algo abstrata para as coisas concretas. Nós temos estudos feitos pelos colegas médicos em alguns hospitais de determinados países, procurando estudar a importância da prece intercessória, proferida inclusive por não espíritas, cristãos e não cristãos, e procurando avaliar os efeitos nos doentes, por exemplo, doentes graves de terapia intensiva. Nós não vamos aprofundar isso agora, para não deixarmos de ver coisas assim que até são bastante relevantes, mas podemos conversar sobre esses detalhes mais dia, menos dia, né? Outra coisa curiosa, eu vou comentar com vocês, fica como uma semente, é a ideia de que quando André Luiz ditou
as obras que tratam, vamos dizer assim, a respeito do mundo espiritual, para nós do lado de cá conhecermos, no período que estes livros foram ditados a Chico Xavier, a mecânica, chamada mecânica quântica, física moderna, teoria da relatividade de Einstein, tudo isso já era do conhecimento do lado de cá, humano, e é claro, sabidamente no mundo espiritual. E ele deixa claramente a ideia de que, na verdade, o pensamento é como uma radiação eletromagnética especial, porque ela é taquiônica. Dizer que o pensamento é taquiônico significa lidar com a ideia de que o pensamento não é do eletromagnetismo clássico. Mesmo assim, a velocidade já é de 300 mil km por segundo. Mas ele seria quântico. Tem a ver com a chamada não localidade da física quântica. E a ideia de que um fenômeno taquiônico, como o pensamento, ele viaja a 10 mil vezes mais do que a velocidade da luz. Portanto, esse entrelaçamento, no sentido a partir das irradiações, dos grupos de oração, maiores ou menores, independente da crença de base que tenham, são grupos que podem muito no sentido de beneficiarem a humanidade inteira, beneficiarem pessoas, famílias, instituições, povos, culturas, nações, dentro de um entrelaçamento que pode ser entre duas pessoas, mas ele pode como que avançar e trazer para um conjunto só, mental, espiritual, por este tipo de coisa que é estudada pela mecânica quântica, que tem a ver com a não localidade, a ideia de um rebanho, a ideia de que a humanidade inteira pode estar se entrelaçando na medida que as pessoas ativamente estiverem trabalhando no sentido de estarem juntas, promovendo a partir de bons pensamentos, pensamentos elevados, pensamentos construtivos, e ao mesmo tempo tudo isto modulado pelo sentimento essencial que rege a vida do universo, que é o amor, exatamente para que isso ganhe uma importância cada vez maior e isso possa se traduzir como que em benefício para todas as pessoas, mesmo para aquelas que não estejam conscientemente participando de um momento de prece. Portanto, é interessante, não só para isto, mas quando a gente trabalha a questão da oração e da prece, a gente ter ideia de que algo palpável se irradia de nós e que nós vivemos, em essência, na Terra, mas no universo como um todo. E quando eu digo na Terra, eu me refiro a encarnados, mas também no mundo espiritual, em um imenso oceano de vibrações. E essas vibrações formam a psicosfera. A psicosfera nada mais é de um grupo pequeno, ou de um país, ou de um continente, ou de um planeta, como o somatório de todas, como que as projeções mentais irradiativas que temos promovido em toda a história da humanidade. Coisas que são criadas e podem ser, por mecanismos naturais, dissipadas, e outras, as relevantes, vão permanecendo. Muitas vezes, uma coisa curiosa que talvez não tivéssemos em mente, é a ideia de que uma oração sincera, espontânea, amorosa, ela pode como que ter efeitos, inclusive no futuro. Porque na dimensão mental, passado, presente e futuro são como que uma coisa só. Para que a gente possa ir abrindo a nossa noção a respeito destas coisas, talvez vocês já as tivessem, mas para que a gente com isto valorize ainda mais
os esforços que cada um como que tem no sentido do seu trabalho junto ao mecanismo da prece. Muito bem, então essa é a que nos importa mais, o eletromagnetismo clássico por um lado e quântico muito mais ainda por outro. Depois nós colocamos algumas diferenças no entendimento da física a respeito de fluidos e campos. O que havia no século de Kardec, que é o século XIX, o que aconteceu no século XX e o que é o do entendimento do século XXI. Mas isso não é tão fundamental agora. A ideia importante para nós é a ideia do eletromagnetismo, seja ele um mecanismo tradicionalmente da física clássica, seja ele da física quântica, que parece, tudo indica, seja o que tem a ver com esse tipo de questão. Muito bem, no Livro dos Espíritos, no slide seguinte, vocês vão ver a ideia. A pergunta 27, Allan Kardec pergunta: o que existe no universo? E a espiritualidade prontamente responde: espírito, matéria e fluido cósmico universal. Então, a oração, por ela ter a dupla personalidade, ela tem a ver com tudo isto. Por que a gente diz assim? Por exemplo, certas patologias humanas, elas aconteceram antes a nível espiritual, a nível do perispírito, que é matéria, e a nível do corpo denso, que é matéria mais densa. Imaginemos um tumor, por exemplo. A espiritualidade, havendo como que merecimento, ela pode utilizar mecanismos da natureza para desfazer um cancro, por exemplo. Ao mesmo tempo, eles podem muito mais do que isto, dependendo da mobilização dos recursos disponíveis para atividades ligadas à saúde física e à saúde mental. Então, muitas das questões das perturbações, das doenças, têm a ver com questões da matéria, seja matéria do corpo físico, seja matéria do perispírito. E, ao mesmo tempo, quando nós vemos a resposta espírito, matéria, espírito é a raiz de tudo. A mobilização dos recursos da oração para o espírito enfermo, esteja ele, claro, encarnado ou desencarnado, é como que uma riqueza colocada à disposição da recuperação da saúde. Muito bem, então a gente já pode antecipar coisas sobre as quais nós falamos em determinadas reuniões de estudo ou palestras. A ideia de que no futuro nós vamos ter ambientes de oração em todos os hospitais. Independente se o hospital tem ou não tem uma vinculação com algum templo, alguma igreja, alguma crença e assim por diante. De tal maneira que um dia os médicos, os enfermeiros, os atendentes, os que assistem os doentes de um modo geral, profissionais de saúde amplamente distribuídos pelo mundo inteiro, eles farão o trabalho deles e utilizarão o recurso da prece para que o resultado do que eles fazem seja um resultado como que melhor, mobilizando com as orações os recursos que normalmente nós não temos, que normalmente nós não dispomos, não enxergamos, e que como mananciais eles estão à disposição para como que serem utilizados pelos anjos guardiões e por todos aqueles que velam pela saúde humana, seja de cada indivíduo, seja das coletividades de um modo geral. Até porque vocês lembram a ideia, por exemplo, de enfermidades coletivas. Não houve a história da peste na Europa?
em tempos medievais, nós não temos epidemias nos dias atuais, no Brasil inclusive, doenças novas que nós não tínhamos antes, ou doenças antigas que estão recrudescendo. Isso é assim na África, isso é assim na Ásia e muitas vezes na Europa e em países chamados como que de primeiro mundo. Pois bem, vamos seguir adiante, só para lembrarmos antes sobre o fluido cósmico universal. A questão do fluido cósmico universal é algo que ainda não é bem conhecido da ciência, mas nós vamos conversar sobre isto depois. Fluido cósmico universal, para que tivéssemos uma ideia a partir de agora, ou somando a ideia que tínhamos, fluido cósmico universal é como se fosse um elemento matriz, um elemento gerador, tanto de matéria como das questões espirituais, dos espíritos. Então, a gente pensar propriamente em fluido cósmico universal tem a ver com as questões da prece. Pode ser que antes de lidar com o espírito e matéria, essa dualidade do universo, nós possamos estar na vontade de manipular os fluidos a bem da saúde humana, trabalhando com o fluido essencial, que é o chamado fluido cósmico universal. Muito bem, nós estamos no slide 4 ou 5, estamos apenas fazendo um apanhado e querendo entrar nas questões propriamente da doutrina espírita. Vamos passando, e eu vou deixar essas questões da física um pouco de lado, e eu digo para vocês que vocês podem passar o slide até lá adiante, quando nós vamos ver a imagem de um garotinho bem pequeno, loirinho, deitado na sua cama e com um livro chamado Quantum Mechanics, um livro de mecânica quântica aberto. Esse é um slide que a gente gosta, uma imagem interessante, para dar uma ideia de que a física, que hoje pode ser difícil para nós, ela vai sendo cada vez mais fácil de ser entendida, mesmo com todas as suas abstrações, como é típico da física teórica, mas a física experimental é a física prática e que tem a ver com o dia a dia de todo mundo, e nas encarnações futuras todos vocês vão estudar uma física de uma maneira muito simples, não é? Nos bancos escolares, nos vários graus da escolaridade humana, até, quem sabe, o plano da universidade. Vocês já podem antever estudo destas coisas como disciplinas em áreas como a medicina, para que os alunos da graduação médica já conheçam as questões de base que estão como que na sustentação da importância da prece e da oração nas atividades do bem de um modo geral, não é? E, claro, nas questões da medicina em particular. Não é? Claro que a Terra ainda será um mundo de provas e expiações por certo tempo, não é? Então viveremos doenças, enfermidades durante talvez séculos e séculos ainda, e todo o período da regeneração é um período muito longo, que pode ser de milênios incontáveis. E enquanto nós não estivermos regenerados, a possibilidade é de encarnarmos e reencarnando. Neste mundo, nós estaremos passíveis de vivermos as situações das doenças de um modo geral, aquelas que ainda tenhamos necessidade de viver. Muito bem, logo depois desse slide, nós temos uma figura que mostra como que o que é o encarnado. Então nós temos a figura do corpo físico, do perispírito, que tem a forma humana, e daquela que é a alma, porque estamos falando de um encarnado típico que tem os três componentes. A alma com o seu perispírito, e por ser encarnado ou reencarnado, agora nós temos também esse corpo denso
que é um conjunto de trilhões e trilhões de células, sabiamente como que construídos, desenvolvidos ao longo da história da humanidade, desde os primórdios, como que a vestimenta carnal, para que com ela façamos o que é necessário, como que do lado de cá do progresso do espírito, no plano reencarnatório. Então, quando a gente colocou essa imagem propriamente no conjunto dos slides, era para lembrar a ideia de que a oração, ela tem origem na mente do espírito e, portanto, na alma do encarnado. Claro que não deixando de lembrar que os desencarnados, pela mesma situação, pelo mesmo processo, oram também de todas as culturas, novamente, e a partir das suas mentes espirituais. Mas nós lembramos que no perispírito, que tem a forma humana, ele que se liga importantemente ao espírito, à mente espiritual, ele tem cérebro. O cérebro perispiritual é quem vai gerar o cérebro físico quando do renascimento. Então, a ideia qual é? É para mostrar com os 3 níveis que tudo que existe dentro de nós, que somos encarnados agora, tudo funciona. A origem da oração é da mente do espírito, mas dali se irradia para o cérebro e para todo o conjunto do perispírito. E a partir do perispírito globalmente, se irradia e vai como que banhar, como uma chuva de possibilidades diferenciadas, o corpo físico de quem ora. Por isso que vale a pena lembrar, talvez neste momento deste estudo, a ideia de que quando nós oramos, eventualmente, como temos feito no nosso grupo, para os demais que sofrem na realidade humana, nós antes estamos beneficiando a nós mesmos. Porque é inevitável que nós sejamos os primeiros a receber este impacto salutar daquilo que nós promovemos pelo bem que pensamos e pelos fluidos que irradiamos para fora. Mas antes deles seguirem para fora, eles percorrem a nossa intimidade. E ao fazer isto, nós estamos nos beneficiando. Talvez até, se vocês concordarem, podemos pensar assim, fazendo uma medicina a mais preventiva de todas. Se nós estamos vivendo afastados de tudo isto, nós ficaríamos muito mais à mercê das nossas fraquezas, das nossas predisposições históricas, no sentido de doenças que venham a nos visitar na encarnação visual, na encarnação atual. E mesmo para as futuras, lembrando a perenidade da oração em si. Feita hoje, ela durará para sempre. Olha que coisa bonita de nós nos lembrarmos. Concordam? Então, vamos seguir adiante. Nós vemos uma outra imagem parecida. Depois nós vamos voltar a algumas questões do pensamento. Podemos passar isto mais diretamente. E aí chegamos num slide que diz assim: o que é a prece? E agora nós buscamos subsídios tipicamente da literatura espírita. E aí vamos estar com André Luiz, no livro Missionários da Luz, e vamos trabalhar, ali no slide não diz, mas se trata do instrutor Alexandre. E aí ele diz assim: a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos
de inexprimível significação. Como nós não tínhamos essa ideia concretamente, na doutrina espírita nós temos o testemunho de espíritos nobres nos falando a respeito, para o nosso proveito, para o nosso entendimento. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Quando ele fala raios, ele já está nos dando o subsídio de radiação. Por isso, toda prece, todo o conjunto de uma equipe de preces, ao mesmo tempo, é de preces e irradiações, porque nós despedimos de nós os mais variados recursos, eu diria até, não para apenas aqueles que dividem conosco a experiência terrena no plano físico e dos desencarnados na Terra, mas para o universo inteiro. Porque radiação eletromagnética, ela vai embora. Tanto é que a luz das estrelas demora alguma coisa para chegar aqui, mas viaja a velocidade da luz. E enquanto ela não encontrar um obstáculo, ela não cessa de se irradiar. Obstáculo mecânico, físico, como é o planeta Terra, quando o Sol nos ilumina em todos os dias da experiência humana. Então esta é uma opinião para nós. Vamos adiante no slide seguinte. Outra questão que agora é do Evangelho. E se é do Evangelho, é de Jesus, está em Marcos. Vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que o Divino Mestre quis dizer para nós com isto? Vamos imaginar e tentar fazer este pequeno estudo. Vigiai e orai é a prescrição reiterada do Cristo para os cristãos. Claro que inicialmente ele procedeu desta forma para os apóstolos, para os discípulos, para os 500 da Galileia, como está no livro de Humberto de Campos, chamado Boa Nova. Mas a ideia qual é? A ideia é de que, a fim de que não entreis em tentação. A tentação no sentido da dificuldade que o encarnado muitas vezes tem, no sentido de vivenciar as provas com as quais eles se deparam, nós nos deparamos, e de uma forma própria. Nós nos lembramos da condição do planeta Terra e de uma humanidade com muitas imperfeições morais. E Jesus preconizava a vigilância e a oração até para aqueles espíritos excepcionais, no sentido da sua condição hierárquica moral, que ele convidou para fazerem parte do colégio apostólico e, apesar deles estarem ao lado do Cristo todos aqueles meses, Jesus sempre voltava a essa ideia, que era a ideia de que eles devessem vigiar e orar. Porque uma vez encarnados, as limitações aumentam muito, por causa da condição do corpo físico, porque ele impede, vamos dizer, a vida livre do espírito e a percepção livre, profunda, expansiva, ampla, que o desencarnado habitualmente tem. A não ser em certas exceções muito comuns no planeta Terra. Então, quando ele diz a carne é fraca, é simbólico. É nesse sentido. Todo espírito que toma um corpo novo, reencarna para cumprir uma programação,
ele vai ser testado. Então não é que a carne seja fraca nesse tal sentido, e sim ele encontrará dificuldades naturais de quem está encarnado num mundo atrasado. E em meio a um mar de pensamentos, ideias e ideais, que é, na verdade, um mar ainda próprio desta humanidade semi-primitiva. Vamos mais adiante um pouquinho? Temos mais alguns minutos. Olha ali a ideia, e se não me falha a memória, ele vai falar agora, é do Livro dos Espíritos, sobre lei de adoração. Na vez anterior, eu me lembro qualquer coisa de termos citado durante a prece essa ideia do Livro dos Espíritos. É a pergunta 649, quando Kardec pergunta para aquela espiritualidade em que consiste a oração. E o Espírito prontamente está na parte 3, chamada das leis morais, capítulo 2, da lei de adoração. A resposta: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, a ideia qual é? Adorar a Deus tem a ver com a prece. Porque nós podemos esquecer de todos, mas nós precisamos nos lembrar que somos filhos, lembrar da paternidade divina, daquele sublime construtor de todos os orbes, de todas as galáxias, conglomerados galácticos, do universo como um todo, do diverso, do multiverso e de tudo aquilo que existe. E nós agora vamos ensaiando uma noção um pouquinho melhor das questões lá de fora, das questões do universo, mas muito também para nos conhecermos melhor. E, em primeiro lugar, sabermos da nossa fragilidade, da nossa pequenez, para que nos coloquemos no dia a dia e na oração e nas atividades do bem como aqueles que necessitamos de assistência, para que a nossa atividade seja proveitosa, seja útil e ela se transforme em assistência, em amparo para as pessoas com quem convivemos. Seguindo adiante, ainda no mesmo slide sobre a lei da oração, uma pergunta 10 adiante, a 659. Qual o caráter geral da prece? E aí a resposta. Olha que lindo. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então são ideias, não é, muito lindas que nós temos dentro dos conteúdos doutrinários, e estamos agora de volta ao Livro dos Espíritos. Aliás, esta obra maravilhosa que no ano de 2017, lá no 18 de abril, vai completar 160 anos da publicação da sua primeira edição. Se assenta nele toda a questão da doutrina espírita e todas as obras e todo o entendimento. É o livro essencial, fundamental. Muito bem, quando a gente trabalha a ideia de louvar, não é? Como algo da lei de adoração, está ali no slide seguinte. É o reconhecer e exaltar Deus em tudo que Ele criou. É a nossa aceitação e alegria por tudo que nos rodeia e que está tão bem feito, tão justo, tão equilibrado. Mesmo que por alguma limitação pessoal, talvez não compreendamos assim, a partir apenas de uma determinada maturidade espiritual. A ideia do pedir. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência,
discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Lembrando que essas forças, elas têm como que impedido de sermos mais ágeis no nosso processo evolutivo. Então nós temos que ter o entendimento em que mundo estamos, que realidade é esta, e a ideia de que forças do mal, elas não são apenas exteriores. A nossa tendência é como que estarmos reconhecendo como que influência externa nos causando possíveis tropeços, dificuldades em qualquer época da nossa existência. Mas a gente lembra que existem forças do mal dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, que nós estamos como que acolhendo há muito tempo, e delas nós ainda não nos desvencilhamos de uma maneira corajosa, mas fundamental para alcançarmos um pouco mais de evolução e com isto de felicidade. Então nós não temos que projetar apenas para outrem, para fora, né, a razão de certos problemas e dificuldades que nos aconteçam, sejam elas geradas por encarnados ou desencarnados. Nós nos lembramos, e vamos ver isso talvez num outro dia, a importância da questão nossa, pessoal, quem somos? O que nós ainda trazemos no altar da consciência? O que nós ainda trazemos dentro de nós, que são aspectos das memórias, dos equívocos, dos erros, muitas vezes seculares, vezes sem conta, milenares. E isto nós vamos ter que trabalhar. E se nós trabalhamos com a oração, em busca de um certo tipo de defesa contra eventuais males que nos venham de fora, nós não podemos esquecer que a mesma oração, ela deve ser importante para que nós, por um entendimento melhor, busquemos o recurso da prece, para que possamos, como que, ir trabalhando as nossas dificuldades internas, o orgulho, o egoísmo e a vaidade e as questões ligadas a tudo isto que nós nos vinculamos na esteira do tempo, ao longo das épocas que já vivemos aqui. Queridos, eu estou olhando para o relógio e estou vendo que estamos aqui quase que em cima da hora, como se diz, e eu gostaria de pedir como que licença a vocês, porque nós não temos como que um prazo para encerrarmos esse estudo. Eu cheguei a pensar que o faríamos numa noite só, mas eu já tinha um pouco a ideia de que pelo material que nós deveríamos conhecer, nós íamos precisar de um tempo a mais, né? Depois, voltando, alô, de tal maneira que nós, então, poderíamos combinar para uma vez por mês, ou a cada 2 meses, para que o estudo não nos tire, de certo modo, o tempo da oração em si, que é o gesto ativo, concreto do nosso grupo de trabalho. Não é? Mas nós podemos ver como planejar isso para que este material ele vá sendo, então, examinado gradativamente. E eu tenho certeza, porque ele é um material ligado à doutrina espírita, a ideia de que tudo o que está ali, e que vocês agora, tendo o PowerPoint com vocês, vocês podem antecipar e examinar de perto, vocês vão ver o quanto nós temos ali de subsídios para que a nossa atividade de prece, de oração, possa se diferenciar cada vez mais e ela possa ser cada vez mais apropriada para aquilo que na essência nós desejamos, que é termos as pessoas bem, termos um mundo melhor e mais feliz. Muito bem, eu vou fazer assim.
Eu vou ficar aqui um pouquinho, ainda olhando eventuais observações. Se vocês desejarem fazer alguma pergunta, essa pergunta pode ser como que por escrito, já que eu não posso vê-los individualmente. E aí eu fico aqui com vocês, vocês comigo, para que possamos ver de perto algo que tem a ver então com o nosso tema da noite. Se alguém quiser se manifestar, acredito que aí já sejam quase 11 da noite, amanhã é segunda-feira, vocês fiquem à vontade, mas eu estou aqui. O José está concordando, algumas pessoas queridas estão agradecendo, e eu diria, agradeçamos juntos, porque nós temos recebido muito. E na medida que nós recebemos muito da espiritualidade, como está no Evangelho, aquele que muito recebe, a ele muito será pedido. Podemos encerrar então? Se vocês quiserem deixar as suas observações, fiquem à vontade. Vamos fazer uma oração bem breve, como que encerrando o nosso estudo de hoje, entendendo que ele foi feito nas bases de um trabalho espírita, mesmo modesto, e, portanto, nós vamos elevando o nosso coração a Deus e a Jesus, em gratidão, porque somos de uma mesma família espiritual, além de sermos amigos, portanto, irmãos, e nós temos que agradecer a toda a espiritualidade amiga que desde sempre fizeram algo para que chegássemos até aqui e pudéssemos partilhar do conhecimento adquirido e pudéssemos dividir as vibrações de todos, nos entrelaçando todos mutuamente e podendo como que encerrar o fim de semana e já vislumbrarmos uma nova semana se avizinhando e que ela seja rica de possibilidades de crescimento, de saúde e de paz para todos. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado e que assim seja. Uma ótima noite, como vocês dizem em Portugal. Mais uma vez eu lembro, uma santa noite a todos vocês. Grande abraço.